Graça e paz, nós estamos aqui na terceira ministração sobre descobrindo o propósito para a sua vida e dentro dessa ministração, vem cá, a sua identidade tem tudo a ver com o propósito da tua vida. Então nós vamos falar sobre isso hoje, a sua identidade, o que você passou, quem você é. No Salmo de número 139, vamos lá, eu quero te mostrar. Diz lá, do versículo 13 e 14, diz assim, pois tu me formaste no meu interior, tu teceste no ventre da minha mãe. Louvar-te-ei, porque me fizeste de um modo assombroso e maravilhoso. São as tuas obras em minha alma, e tu as sabes muito bem. Então, esse salmo diz que nós fomos criados de uma forma intencional por Deus para as boas obras. Então você, a sua identidade, a sua história de vida, tudo que você viveu até hoje tem a ver com a sua chamada, tem tudo a ver com o propósito de Deus para você. Então a gente vai estudar a vida de alguns personagens bíblicos que eles foram executados para um período. Sansão foi para um período de batalha. Sansão foi para um período de guerra. José do Egito foi para um período de governo, de provisão. Moisés foi para um período de libertação. Então, o propósito de vida de cada homem, de cada mulher, tem a ver com o chamado da vida dele. Você tem um propósito na tua vida. Você passou por traumas, passou por situações, passou por decepções, passou por abandono. Tudo isso que você passou, justamente é Deus revelando o propósito dele para a tua vida. Então vamos lá, vamos ler aqui, Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feituras suas, criado por Cristo. Jesus criou você para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que você andasse nas boas obras. Então você foi chamado para andar nas boas obras. Nas boas obras pode ser no trabalho, pode ser na família, você pode ser a pessoa que vai ganhar um grande avivalista com seu testemunho de vida. Nós pensamos, todo mundo tem que ganhar uma multidão e ser um grande homem de Deus. E aquele que ganhou Billy Graham para Cristo? E aquele que ganhou os grandes evangelistas para Cristo? Pode ser um evangelista que pregou com seu estilo de viver, pregou com a sua postura, pregou com o seu sofrimento. O importante é que você esteja dentro do propósito da sua existência, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o propósito de Deus para a tua vida tem a ver com a sua identidade, tem a ver com a sua história. Isaías 43, versículo 7, diz assim: todos que são chamados pelo nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei e eu que os fiz. Então todos que foram chamados para Deus, foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado com um propósito para glorificar o nome de Deus. E esse propósito vai se cumprir na tua vida, porque você vai dizer para o Senhor: eis-me aqui. Diga: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Pai. Pode me usar. Eu estou disponível. Eu quero ser um vaso para ser usado pelo Senhor dentro do propósito da minha vida. Você vai entendendo o seu histórico, seu sofrimento, suas lutas, sua dificuldade. Porque em Tiago diz que nós passamos por aflições para que com o consolo que nós fomos consolados, nós poderemos consolar outras pessoas. Você está me entendendo? Que o que você passou não foi à toa, não foi em vão. Sofrimento, luta, angústia, depressão, aflição, alegria, batalha, vitória, é para que você use sua história de vida para pregar. Porque Jesus, quando ele dizia aos seus discípulos, todos diziam: nossa, ele prega como quem tem autoridade.
E a Bíblia diz que Jesus, ele foi provado em tudo. Então ele sabe o que a pessoa está passando quando ela tem um sofrimento, quando ela é injustiçada, quando ela é abandonada, quando ela é traída, quando ela é rejeitada, porque ele foi rejeitado pelos seus. Ele foi rejeitado, ele foi sem honra no meio do povo dele, ele foi crucificado, ele foi cuspido, ele foi apedrejado, ele foi envergonhado. Então, ele passou por tudo isso, porque a história de Jesus tem tudo a ver com o chamado dele. Aí você fala, mas foi Jesus. Mas você tem a sua história. A sua história não foi em vão. Eu quero que você sincronize a sua história com o chamado de Deus. Saiba que nós falamos no primeiro vídeo, existe um chamado para uma postura de santidade, ética e caráter na ministração de número 1. Na 2 nós falamos sobre o ministério dentro ali da casa do Pai ou ministério fora. Agora um propósito de vida que é justamente com a sua identidade, com aquilo que Deus fez através de você, e hoje você vai despertar. E você vai despertar de uma maneira que vai criar uma leveza. Por que eu sofri tanto? Porque você vai curar pessoas. O seu sofrimento vai ser um exemplo de superação. Então, tome esse sofrimento como uma lição para você ser uma pessoa que edifica outros que estão sofrendo, que estão passando por lutas e por dificuldades. E o Espírito Santo de Deus vai te guiar nesse projeto. Então, quero orar pela tua vida, para que você entenda no nível do Espírito, porque às vezes você não está compreendendo na alma, mas Deus quer que você compreenda no seu espírito, para que desperte em você a grandeza do chamado que Deus tem para a tua vida. Ele te formou, Ele te fez para a glória dEle, para as boas obras. Então se prepare para viver o chamado de Deus. Eu vou orar pela tua vida, e se você acredita nessa oração, falar, eu creio, eu recebo, eu aceito. E não só isso, comece a orar por alguém que você conhece também, para que ela seja despertada no chamado de Deus para a vida dela. E depois você manda esse vídeo para ela, falar, eu orei por você na hora da oração, você confirma dizendo amém, que Deus vai confirmar na terra, porque eu também estou confirmando a bênção de Deus na sua vida. É uma ferramenta tremenda hoje usar um vídeo para evangelizar e para edificar alguém, porque Jesus disse, ide de 2 em 2 em casa. As pessoas não estão abrindo mais as casas para poder entrar o evangelho, porque hoje o pessoal está frio, está com medo, poucos abrem, mas eu e você vamos entrar na casa de alguém, você compartilhando e eu ministrando, de 2 em 2, de casa em casa. Vamos junto nessa jornada, cumprir o ID, eu e você. Curta, envie, e eu ministro a palavra e você confirma a minha oração. Nós vamos fazer uma obra tremenda para o nosso Deus. É um propósito de Deus. Esse é o que eu estou vivendo nesse momento junto com você. Então, quero orar pela tua vida. Querido Pai, eu apresento teu servo, tua serva, teu filho, nesse propósito do Senhor, que venha brilhar o olho do teu filho a viver o propósito da vida dele, o chamado da existência dele, que seja ativado hoje, que ele foi criado para a glória de Deus, foi criado com um propósito extraordinário para ser um homem de Deus que vive a glória do Senhor para as boas obras. Então seja abençoado, seja ministrado na família, no seio do seu trabalho, aonde você pôr as plantas dos seus pés, que seja ministrado na unção e no poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que abra o céu sobre tua vida, sobre tua casa, sobre a tua saúde. Seja abençoado no corpo, na alma, que é as emoções, e no espírito, que é na ativação do seu chamado. Eu te abençoo em nome de Jesus, debaixo de um dia extraordinário. Amém, amém e amém. Segura essa palavra aí, compartilha essa palavra aí, e as pessoas vão descobrindo o chamado delas. Vamos para cima aí, graça e paz, tem um dia extraordinário.